Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar a flor de uma planta chamada Orapronobis. Mas quero deixar um salmo antes. O salmo de número 59, o versículo 16 diz assim: Eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu foste o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Aqui nós temos o risco, a foto da flor é do Rony César, meu aluno virtual, que me mandou e eu achei linda e resolvi fazer um arranjinho com essa flor. Na descrição do vídeo tem o endereço do Instagram dele, vocês podem visitar lá. Esse risco você vai encontrar disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. Nós vamos começar por essa folhinha aqui, que tá por baixo. Nós vamos fazer todas as folhas para depois fazer a flor. Ó, pincel número 6, aparadinho, verde pântano. Começo pelo cantinho, porque aqui tá por trás, então vai ficar mais escurinho. Agora eu vou puxar um pouquinho aqui em cima dessa linha. Aqui fica mais forte, aqui fica mais clarinho. E aqui, o lado que eu tenho a ranhura, você sabe, é o lado que você vai esfumar essa linha aqui. Desse lado de lá vai ficar aquele contraste, desse lado de cá você tem que puxar a tinta. Ó, assim meio irregular. Vou limpar meu pincel aqui. Agora eu vou usar o verde musgo. É a próxima cor. Coloco aqui, ó, bem rente ao verde pântano. Vou dar uma puxada. Aqui, ó, vou fazer a passagem do musgo pro pântano. Aqui eu tenho uma entradinha. Aqui, ó. Aqui eu tenho um gordinho. Aqui eu tenho uma entradinha. Sempre que tiver essa entradinha, eu vou deixar mais claro. Quando tiver esse gordinho pra fora, eu vou deixar mais escurinho. Isso vai fazer o movimento da folha. Então, esse, já vou colocar o verde musgo do lado de cá, pra não acontecer de secar esse pântano e eu ter que colocar, e eu precisar colocar um pouquinho mais. Não tô cobrindo o pântano, tá vendo? Eu tô colocando o musgo e mesclando um pouquinho. Agora, toda essa bordinha, eu vou já usar o verde pistache. E o pistache, ele vai entrando pra cima do musgo. Ó, e eu já vou deixando, tá vendo? Vai ficando a ranhura. Eu tenho Orapronobis em casa. E a folha, ela é bem clarinha. Do meu, né? Que pega bastante sol. O meu pega bastante sol. Mas nunca deu flor. Eu fiquei encantada quando eu vi a flor da foto do Rony. Aí eu pedi e ele gentilmente cedeu a foto para eu poder fazer o vídeo. Acrescentei um pouquinho do pântano ali. Aqui, ó, nesses espaços, ó, pra dentro. Um pouquinho. E vai lidando com o pincel devagarinho pra cima do verde musgo. Aqui também. Tô achando que esse pântano tá muito alto. Olha, essas manchas, elas fazem movimento. Pontinha. Vou sujar o pincel no musgo para quebrar um pouquinho do pântano, que eu coloquei demais. E agora, por último, um pouquinho do amarelo canário. E são manchinhas mesmo. É um brilho que eu vejo
na folha que eu peguei lá pra compor aqui o arranjinho. Acabamento dessa folha. Ó, pode fazer o contorno bem inteiro. E é um contorno liso, tá? Não é um contorno quebradinho. Aqui também. Ele tem bem na bordinha, assim, bem clarinho. Vou colocar aqui no meio também, assim, ó, uma marcaçãozinha. Não é inteiro. Você viu que eu pus uma pincelada, falhou, pus mais uma, falhou. E é assim que é pra ficar. Folha bem manchadinha. Agora nós vamos fazer as outras duas aqui do lado. Então, aqui, essa tá por baixo desta. Então, eu começo aqui com um pouquinho do verde pântano. Nesse cantinho. Nesse cantinho. E vou puxar um pouquinho. Nessa eu não coloquei ranhura, né? Mas eu vou pôr então a ranhura aqui, ó, pra baixo. Nesta daqui, eu vou pôr a ranhura pra cima. E nesta aqui, eu vou pôr ranhura pra cima também. Agora todo mundo tem ranhura. Aqui, mais escurinho. E aqui, só vou limpando o pincel. Sem lavar do verde pântano, eu já peguei com o verde musgo ali, ó. Já vou fazer aquela ponta. Misturando aqui, ó, no verde pântano. Vou deixar esse buraco ali. E do lado de cá, eu quero deixar essa partezinha aqui bem clarinha. Então, eu vou colocando o musgo aqui. Cuidado para não cobrir o pântano todo, para não precisar voltar. Porque depois que a gente tem que voltar, daí fica difícil acertar a tonalidade outra vez. Ó, assim. Agora eu já venho sem lavar o pincel. Com o pistache aqui. O pistache vai mesclando no verde musgo. E aqui na ponta também. Eu tô fazendo aqui, tentando seguir as cores que eu tô vendo na folha. Se você quiser fazer aquela folhinha tradicional, luz e sombra, puxa, faz uma base, puxa a luz, não tem problema, você pode fazer. Que o desenho vai ficar bonito também. Sem muito compromisso com o real. Mas, enfim, é uma flor muito bonita que a gente vai aproveitar já. Fazer ficar bem bonito. Agora, um pouquinho do amarelo. Esse amarelo, vou colocar bem aqui, ó. É uma luz a mais. Em cima do pistache. E um pouquinho do amarelo aqui também. Olha como essas nuances aqui fazem diferença. Aqui fica bem liso. Vou colocar o amarelo... Não, vou colocar o verde pistache. Vou colocar amarelinho nessa, não. Verde pistache, para fazer aqui, ó, o contorno. Até nessa parte aqui que aparece só o verde musgo, pode fazer com pistache. Aqui também. E aqui no meio, ó, vou deixar só isso. Esta outra agora, verde pântano, ela tá embaixo da flor e como a flor é clarinha, vai ficar contraste bem bom aqui, ó, com o verde pântano. Nesse cantinho, ela tá de frente, então ela é um pouco mais clara. Eu vou pôr o verde pântano só até aqui. Agora, tá vendo a ranhura? Eu vou sujar. Não vou deixar muito escuro. Agora, em seguida, eu já venho com o verde musgo e eu vou colocando entre as duas linhas de verde pântano ali. A borda. Aqui já faço a misturinha.
Aqui também, sempre passe do pântano pro musgo. Aqui ficou muito fraquinho, não sei se você tá vendo, então vou acrescentar um pouquinho mais. O lado de cá, aqui tá altinho, né? Então aqui vai ficar claro. Aqui tá baixinho, fundo, um pouquinho mais escuro. Então, eu já tô colocando aqui para você não se confundir. Vou fechar aqui o musgo com o pântano. Aqui também vou chegar até a ponta. E vou chegar até ali no pântano. Agora, já vou trocar de cor. Pistache. Aqui nessa área redondinha. Vou misturando devagarinho aqui, ó, no verde musgo. Ali eu não misturo, eu deixo aquela linha de contraste, ó. Aqui na ponta também pistache. Dou uma misturadinha. Marcar aqui mais o centro. Um pouquinho do amarelo. Um pouquinho do amarelo. Aqui. Com essa sujeirinha que eu tenho ainda no pincel, eu vou fazer isso aqui, ó. Realçar a luz desse lado que tá por cima. Acabamento com verde pistache também. Aqui, ó, a linha. Um contorno ali em cima. Um contorno aqui. O contorno vai aparecer mais na área escura, né? Porque aqui já tá clarinho, já tá da mesma cor. Depois que seca, a tendência é escurecer ainda um pouquinho. Então, eu vou colocar um pouquinho de pistache aqui, fazendo aquela ranhura mais acentuada. Aqui, ó. Viu? Com uma pinceladinha só em cima da tinta de baixo úmida, faz uma diferença enorme. Isso. Agora a outra. Vou começar com um pouquinho do verde pântano no centro. Verde pântano aqui, ó. Puxo do lado da ranhura, bem em cima da ranhura, no caso. Verde musgo. Aqui, ó, verde musgo. Que também vai ficar muito fraquinho, meu verde pântano. Não chegou a preencher bem o espaço do tecido. Então, quando eu espalhar o musgo aqui, ele vai sumir. Vou deixar para ficar bem mais claro. Agora eu já vou colocar o pistache. Curvinha. Um pouquinho mais claro. Pontinha. Eu acho que se trabalhar aqui também, ó, tem uma curvinha. Melhor colocar o escuro primeiro. Mas já coloquei o claro, então agora vai o claro mesmo. Vou colocar o escurinho ali, ó. Quando é pra fora, deixa escurinho. Quando é pra dentro, daí fica o clarinho. Tá vendo ali, ó, um calombinho? Acredito que se você trabalhar esse daqui com um verde folha, um verde abacate, também vai ficar bem legal. Agora eu vou colocar um pouquinho do amarelo para realçar essas partes mais claras. Ao mesmo tempo, já vou puxando para fazer o movimento, para fazer o desenho da folha. E do lado de cá, aqui, né? Parte mais fundinha. Sempre a tinta, quando você vai fazer esse tipo de mistura, a tinta, ela tem que estar úmida, porque se tiver seca, desse jeito você não consegue. Porque a tinta vai dar cobertura. Pistache.
Eu tenho um escurinho aqui, eu coloco do lado. Agora, aquele contorninho, em algumas áreas vai aparecer, em algumas não. Que eu vou chegar bem embaixo, porque eu tenho o cabinho aqui, ó. Última folhinha. Aqui, verde pântano. Subindo com ele pelo meio e puxando no lugar onde tem a ranhura. Do lado de cá, ó, tem o fundinho que tá alto. Fundinho que tá alto parece confuso, mas quando ela faz esse movimento, é porque levantou. Quando ela faz esse movimento é porque tá reto. Aqui levantou, tá reto, fica fundo, levantou, tá alto, tá reto, fica fundo. Então, aqui vai ficar fundinho. Vou até pôr um pouquinho do pântano. Aqui também, ó, mais fundinho. Um pouquinho do pântano. Agora o musgo geralmente completa. É a passagem do pântano para outra cor. Em volta do pântano, eu ponho um pouquinho do verde musgo, para eu não misturar o pistache no pântano, porque não fica uma mistura muito alegre, assim, ele fica mais fosco. Agora eu venho com o pistache, evitando colocar em cima do pântano. Mas em cima do musgo eu posso dar uma puxadinha, que ele fica bonito. Deformei a folha aqui, tem que arrumar um pouquinho do musgo pra fora, um pouquinho do pântano e um pouquinho do pistache de novo. E agora um pouquinho do amarelo só para realçar essas áreas onde ficou o pistache, que é a área de luz. Isso que vai fazer movimento na folha. Acabamento com pistache. Na primeira eu fiz com amarelo limão, mas eu acho que o pistache ficou um pouco mais discreto, gostei mais. Risquinho no meio. Agora nós vamos fazer esse cabinho. E eu vou usar um pincelzinho número 2, o verde musgo. Eu tenho um cabinho aqui, ó, preencho com o verde musgo a largura do pincel número 2. Meu pincel tá paradinho, preenchido. Rosa antigo. Eu vou colocar assim, ó, em cima desse verde. Deixa aparecer o verde, ó, aqui eu vejo verde e vejo meio, ele fica meio caramelo. Se você quiser usar um sépia puro, pode pôr. Se você quiser usar um marrom, também pode pôr. Eu vou iluminar com um pouquinho do amarelo canário. Assim, colocando também a tinta, ó. Não precisa deixar aquela linha inteira. Lembrando que isso aqui é liso, tá? Não é quebradinho. Ó, só o brilho. Os espinhos, eles ficam para trás. Eu vou usar uma mistura de verde pântano, rosa antigo. Começa gordinho e termina magrinho. Ó, aqui começa gordinho e termina numa pontinha. Assim eles vão ficar meio avermelhadinho, meio marrons. Vou fazer aqui para baixo também e já voltamos para a flor. Olha, aqui eu já tenho as folhas e o cabinho pronto. Agora nós vamos para a flor. Olha aqui a flor. Nós vamos começar
Por essa pétalazinha aqui, que ela tá bem por trás e ela é a mais escura, eu vou fazer uma mistura aqui de verde musgo, já experimentei aqui, e rosa escuro. Mesma proporção, usei só um pouquinho. Essa pétala, eu não vou preencher inteira. Eu vou colocar aqui, aquele ladinho ali, ele é mais clarinho. Então, eu vou deixar. Ó, meu pincel tá bem limpo. E eu já vou colocar o branco. Branquinho. Aí eu venho misturando um pouquinho. Bem de leve. Eu peguei pouquinho branco, tá? Aqui, ó, vamos tirar essa divisão. Depois aqui vai um acabamentinho, mas a gente coloca depois mesmo. Depois que fizer o fundo. Então, aqui já tá legal. E essa parte aqui é pra ficar escurinha mesmo. Agora, eu gosto de trabalhar sempre aquilo que tá mais atrás. Então, a gente pode fazer essa daqui agora, porque ela tá por trás dessas outras duas. E eu vou colocar... Nós vamos trabalhar com essa misturinha em toda a flor. Então, eu vou fazer aqui um pouquinho mais. A proporção é sempre a mesma, tá? Proporção igual. Com esse pincel sujo, eu vou dar uma pincelada aqui, ó, no cantinho, o biquinho. Aí, eu venho puxando até encontrar a linha dessa pétala aqui. Aí, eu vou espalhar essa sombra em toda essa área. Aqui, ó, vai ter que ficar um pouquinho mais verde. Peguei um pouquinho do verde musgo, que eu acho que é uma sombra que tá batendo dessa pétala aqui. Quando chegar aqui, ó, perto do miolo, você não faz linha reta, não. Deixa esfumado, assim. E depois nós vamos subir um pouquinho em cima das pétalas com o miolo. Já vou deixar escurinho aqui, ó, o lado também. Lavo o pincel e agora eu vou pegar só o branco com o pincel limpo. Eu vou colocar ali naquela área onde tá branco, sem tinta, e venho lidando com esse branco pra cima do escuro. Você viu que o escuro, ele não vai ficar tão puro, porque você vai puxando o branco pra cima dele de leve. Pego mais branco e esse lado aqui vai ficar bem branquinho. Então, o pincel tem que já estar bem limpo. Contorno bem branquinho. Entro aqui um pouco, colocando tinta, sem deixar excesso, mas cobrindo bem o tecido. E agora, tenho pouquíssima tinta no pincel. Eu já começo a fazer transição de cor. Olha, eu vou levando o meu pincel em cima daquela sombra, porque ela não vai ficar tão escura. Olha como a gente consegue suavizar aquela sombra. Bem branquinho. E a sombra vai sumindo. Sumindo não, ela vai suavizando. Mas não precisa fazer tudo. Você viu que aqui e aqui eu nem cheguei. A próxima, vamos fazer esta aqui, que tem uma dobrinha. Misturinha, toda essa área aqui vai ficar escura, tá por trás. Tenho que fazer mais misturinha. Eu não gosto de fazer muita, porque ela seca muito rápido. Mas você tem que ir fazendo sempre mantendo a mesma proporção. Mesma quantidade de tinta que você pegar de um, você tem que pegar do outro. Aí você vai ter sempre a mistura igual. Aqui só tem uma beiradinha branca. Aqui embaixo da dobrinha, eu vou pôr um pouquinho também. Não muito escuro, mas vou deixar um pouquinho mais escuro. Assim, ó.
Sobrou um espaço aqui, a dobrinha e um espaço ali. Inclusive, na dobrinha, eu já vou colocar aqui, ó, do lado de fora, um pouquinho também. Agora é o branco. Pouquinho só, eu faço esse pedacinho aqui. Limpo o pincel pra dentro. Agora, eu vou fazer esse pedaço aqui. Coloco o branco exatamente onde não tem tinta. Não deixo excesso. Aí, vou de levezinho, espalhando pra cima daquela sombra. Não aqui, ó. Aqui é uma sombra bem forte. Mas por aqui por dentro é uma sombra um pouco mais clara. Agora, eu pego a tinta só de um lado de novo. Agora, olhe como eu vou colocar o meu pincel. Com a tinta para dentro ali, ó, pra borda da dobrinha. Porque esse lado tá dobrado, aquele lado é a beiradinha. Venho limpando, mas trazendo pra trás. Isso aqui. Já posso fazer esta, pouquinho da misturinha, que vai ficar aqui. Um pouquinho da misturinha que vai ficar aqui. Aqui eu percebo um pouquinho de rosa. É o reflexo aqui do miolo. Então, eu vou sujar assim, ó, com rosa. Agora, eu já vou lavar meu pincel e colocar o branco. Primeiro, eu vou pegar aqui, ó, vou fazer a linha até o final. Pronto. Agora, aqui, vou preencher de branco esse espaço. E agora, com o pincel bem limpo, eu vou fazer a transição do branco para a sombra. Aqui fica um pouquinho mais branco. Isso. Agora, nós podemos fazer esta próxima, começando com uma sombra que vai ficar aqui, ó, atrás do miolo. Aqui um pouquinho aqui, ó, na divisão das duas. Essa tá por cima, fica clarinha. Essa tá escura, fica por baixo. Agora, olha só como eu vou fazer. Eu vou dar uma atravessada aqui, ó. Forçar o meu pincel, porque eu quero que fique bem mais clarinho. Lavo o pincel e branco puro. Primeiro aqui, ó, a linha. Essa parte aqui fica clara. Já tô mesclando aqui a tinta. E depois essa parte aqui também fica mais clara. Tem um biquinho aqui. Entra um pouquinho com esse branco. Pronto, vai ficar um escuro assim, meio atravessado. Agora, nós podemos fazer esta aqui. Vou voltar. Aqui, ó, pertinho, fica bem escurinho. Depois, puxo um pouquinho na parte de cima ali, esse escurinho. E eu percebo aqui também um pouquinho do rosa. Vou puxar esse rosa até aqui, ó, essa dobrinha. Lavo o pincel, completo com branco e faço o esfumado. Aqui eu posso até puxar o pincel assim, ó, faz um contorno. Aqui também, ó, pego um pouquinho de tinta, começo aqui, sem muita tinta. Vou ali e aqui eu puxo, ó, já faço ali o contorno. E vou limpando de leve, porque não é pra ficar escurão assim. Você coloca o branco, ó, já atrapalhei ali em cima, fiz mais uma pontinha. O branco puro. Aí vem limpando. Pontinha.
E meu escuro ficou bem claro, então eu vou pôr um pouquinho mais do escurinho aqui, ó. Agora eu posso fazer essa daqui, que tem desse lado de cá uma sombra que faz isso aqui, depois tem um pouquinho de sombra aqui. Vou colocar já essa sombra daqui, vou colocar um pouquinho de sombra aqui embaixo. E aqui a sombra é um pouquinho mais esverdeada. Do jeito que eu coloquei verde ali, eu vou colocar, ó, na misturinha que eu tenho aqui, um pouquinho mais de verde. Acho que posso pôr um pouquinho mais ainda. Chego quase até a borda. Agora eu lavo o pincel e venho com o branco. Coloco na área que tá sem tinta. Vou descer aqui com esse branco, ó, fazendo já o contorno ali. Vou descer desse lado também. Agora eu venho lidando com o pincel para essa sombra não ficar assim, parecendo um buraco. É uma coisa bem leve. Então você tem que ir lidando o pincel. De repente o pincel tá tão limpo que você pode passar em cima da sombra, ó, e a sombra não some. Continua ali. Aqui fica um pouquinho mais escuro. Vou voltar aqui um pouquinho também. Agora nós vamos fazer esta aqui. A sombra dela vai fazer isso aqui, ó. Você viu? Quase até o meio. E aqui eu vejo, eu percebo uma sombra um pouquinho mais rosa. Então, eu vou pôr uma pitadinha de rosa junto. Lembrando que depois isso aqui, o branco vai dar uma clareada, né? Ainda. Um pouquinho, pincel sujo de verde pistache. Vai puxar pro oliva. Branco no restante. Pincel bem limpo. Pego um pouquinho e vou fazer o contorno até o final. E agora eu já volto quebrando aquela linha de divisão. Vou entrando com o escuro. Olha como eu faço. Eu não trago daqui direto até aqui, porque eu vou criar um espaço de uma cor só. Então, primeiro aqui, depois eu posso quebrar esse aqui também, ó. Eu venho trazendo o pincel, acertando aqui o contorninho. Essa sombra fica um pouquinho mais acentuada. Agora, próxima. Ah, tem um escurinho ali também. Aqui, ó. Assim, na pontinha. Inclusive, nessa daqui também tem. Tô pulando detalhes, ó. Ui, foi muito. Ali. Bem na pontinha. Então, agora, esta última aqui, eu vou começar aqui, ó, não, aqui atrás dessa parte que eu deixei branquinha ali, crespinha. Venho subindo, aqui, ó, nessa curvinha tem um pouquinho atrás. Travo o pincel branco puro. Aqui fica bem acentuadinho mesmo esse escuro, tá? Não precisa esfumar muito, não. E agora a última, que tem uma sombra um pouquinho mais esverdeada também, então sujei o pincel no verde pistache. Vai ficar aqui, ó, bem no centro, puxando para baixo aqui. Aqui tem que ficar escurinho também. Aqui, ó, então já vou deixar. Aqui do lado do cabinho você deixa escurinho. Aqui pode juntar. E agora a gente separa com o branco.
Desse lado vai ficar bem retinho. Nem precisa se preocupar em passar ali embaixo, porque vai cobrir tudo. O lado de cá vai um pouquinho mais de luz aqui. Já tô limpando o pincel pra dentro, fazendo a curva da pontinha. E aqui, na verdade, não tem, na foto eu não vejo, tem um brilho assim, ó, que eu vou deixar manchado de branco, não vou esfumar esse lugar aqui. Agora eu vou colocar, tá vendo? Essa rodinha aqui do meio, aquela mesma misturinha, verde com vermelho. Eu vou preencher aqui, ó. Agora, para fazer essa parte colorida, que é linda, primeiro o rosa antigo, pincel número 0, você pode encher o pincel assim de tinta, ó, carregar, e você vai fazer com batidinhas, você vai preencher esse espaço. Aqui tem que ficar preenchido mesmo, porque senão vai aparecer o tecido, tá? Então, ó, preenche. Pode vir até aqui, ó, só não cobre essa parte. E não deixa linha, não é para fazer linha, você tem que fazer batidinho. Agora que eu fiz batidinho com essa cor, eu vou fazer um pouco de vermelho vivo em cima desses aqui. Alguns. Ó, o vermelho vivo vai dar diferença. Não precisa encher tudo de novo. É só alguns para dar uma iluminada. Aqui tem um pouquinho mais. Olha, entre esses dois aqui, ó, você pode fazer mais uma bola assim para fora. Aqui não, aqui, ó. Que tem inclusive aqui para fora você faz mais uma carreirinha. Tô tentando seguir ali o que tô vendo na foto, tá? Aqui não precisa fazer batidinho. Agora nós vamos fazer algumas linhas. É necessário que o teu branco embaixo esteja seco. Você vai carregar o pincel. Nessa direção aqui, ó, você vai fazer linhas. Ó, pra cima. Aqui tem bastante. Vai até sair alguns aqui na ponta aqui, ó. Aí, aqui fica bem comprido, tá vendo? Ele sai aqui e passa lá por trás. Aqui, ele já vai ficando mais pro ladinho e mais curtinho. Aqui, ó, são os últimos que você vai fazer. As últimas linhas. Aqui não tem linha. Pro lado de cá, você pode fazer algumas também. Aqui, ó, curtinho, curtinho. Aqui não tem. Aqui eu vejo, nessa pétala aqui, eu vejo assim, ó. Pode colocar 3 aqui, um mais compridinho e mais curto. Aí aqui não tem. Fizemos o vermelho, agora nós vamos fazer o amarelo canário. E você vai fazer algumas batidinhas em cima desse vermelho. Ó, nas pontinhas, mas não fica assim tentando achar uma ponta. Eu acho que o amarelo ouro vai ficar melhor. O amarelo ouro vai aparecer mais. Então, eu tô mudando. Amarelo ouro. Ele vai vibrar um pouco mais junto com o vermelho. Esse lado aqui, ó. Não precisa ficar tentando acertar. Depois aqui. Aqui assim tem bastante. Aqui, ó, tem uma segunda carreira pra fora. Ficando aquele escurinho ali dentro. Aqui, você vai fechando aqui ao redondo. Aqui não tem muitos.
nas pontas, aqui meio que pelo meio desses compridinhos aqui também tem. Alguma coisinha só, não é pra encher como aqui. Aqui também, ó. Evita fazer assim 1, 2 e pontas amarelas no meio, tá? São vários curtinhos, é um todo. Agora eu já vou colocar com amarelo ouro aqui, ó, essa parte aqui e essa parte aqui. Tô preenchendo com amarelo ouro. Limpo o pincel, vou pegar um pouquinho do rosa antigo. Vou marcar aqui, ó, esse meinho. Vou fazer uma sombra aqui de baixo pra cima. Pra ele não ficar amarelo inteiro, assim, aparecendo muito. E aqui, na parte de trás. Essa partezinha aqui, vou pôr um pouquinho de luz de branco em cima do amarelo ouro, porque eu quero que apareça bem. Olha só. Aquela forma ali, a gente enxerga bem. Um pouquinho mais amarelinho ali. Sumindo aqui pra dentro do escuro. Acho que esse daqui podia ficar um pouco maior. Ficou muito comprido, então eu vou chegar o meu vermelho. No teu risco vai certo, tá? Risquei aqui direto no pano, então aconteceu o que eu achei que ficou muito comprido. Então, vou pôr mais vermelho aqui. Vou colocar mais pintinhas amarelas aqui. E agora, assim, eu diminuo essa parte aqui. Ó, encurtei aqui o meu. A flor tem que secar pra gente fazer aquele último acabamento. Enquanto isso, vamos fazer o fundo. Quero fazer umas florzinhas, uma composição aqui, um arranjinho nesse fundo. Eu vou usar o pincel número 6 mesmo, um pouquinho de azul petróleo. Se você pegar azul marinho e colocar um pouquinho do verde musgo, bem pouquinho, você vai ter um azul bem parecido com petróleo. Uma gota de água. E eu vou fazer aqui, ó, um contorno aqui na flor, no lugar que eu coloquei esse batidinho. Por que eu coloquei uma gota de água? Porque eu não quero usar diluente, porque eu quero que essa tinta penetre na cerda do tecido e não saia depois. Então, com um pouquinho de água, eu posso usar pouquíssima tinta, posso deixar esfumado, assim, e essa tinta não vai sair. Coloquei toda essa área aqui que tinha o batidinho. E onde eu fiz esse rabinho aqui, você já vai deixando assim uma base, tá vendo? Ó. Eu já cresço um pouquinho fazendo esse movimento. Ó, vai fazendo assim, redondinho. Um pouquinho só aqui. Aqui onde não tem batidinho, eu vou colocar um pouquinho de sombra, mas daí bem menos, não vou encher o pincel, não vou carregar o pincel. Viu que nem cobriu o cabinho ali, ó, só um pouquinho. Esse restinho já vou colocar aqui também. Aqui tem o batidinho, vou fazer daquela forma, mas vou fazer depois. Quero te mostrar aqui agora. Vou usar um pouquinho do lilás. Se não tem lilás, pega o violeta e coloca branco. E eu vou completar. Eu já fiz aqui, ó, um começo, né? Então, eu ponho em cima desse azul aqui, ó, eu vou fazendo manchinhas. E vou colocando pra fora esse rabinho aqui, ó. Pode deixar assim, ó, com um pouquinho mais de tinta. Só assim já fica legal, mas eu ainda vou fazer florzinha branca aqui em cima. Aqui só manchinhas, porque eu não vou fazer florzinha aqui nessa área que é bem escura. Aqui eu vou fazer, então eu deixo o lilás. Agora eu vou pegar o branco
Pode ser com esse mesmo pincel que estava usando, pode ser com um pincel seco. Vou trabalhar com um pincelzinho seco para fazer ele quando tá seco, ele tá bem durinho. Eu gosto mais para fazer a florzinha. Pego tinta, aqui eu vou pôr uma, ó. Uma, duas, três, 4 pétalas. Tá, e aqui mais uma, 2, 3, 4. E aqui mais uma, 2, 3, 4. Puxando pra dentro. E agora aqui, ó, 2 pinceladinhas, aqui mais 2 e ali uma, acabou. Sujeirinha, pode tirar o excesso se você tem medo. Sujeirinha nessas áreas aqui, onde ficou assim vazio. Sujeirinha, aqui sujeirinha, simula uma pétala, mas com o pincel quase seco, sem tinta. Aqui também, ó, vou simular. Tiro o excesso de tinta. Só assim. Vou usar o pincel 0. Aqui eu tenho verde pântano. Tiro o excesso de tinta. E vou fazer aqui, ó, uns raminhos. Um pra cá, esse eu vou fazer pra cá. Olha, você pode fazer assim. Coloquei o pincel na água e não sequei, então ele ficou molhadinho. Aí uma pincelada do verde pântano. Fica bem levezinha essa tinta. Torce o pincel ali no pratinho e vem. Olha como você faz um risquinho perfeito. Posso colocar pra cá. Aí você vai brincando. Vou passar isso aqui por cima. Eu gosto quando cruza assim. Aqui também, ó. Acho que só 2 ali. Aqui no meio eu vou colocar uma pinceladinha de amarelo canário. Onde estão as florzinhas. E onde eu tenho florzinha simulada também, ó. Pode colocar. Quer fazer uma graça? Aqui, junto com esse amarelo canário, na parte de baixo, você põe um toquezinho de rosa antigo. Ó, embaixo do miolinho. Lava o pincel, pincelzinho bem seco. E você pode fazer isso aqui. Não em todas, em algumas. Você faz um toquezinho de branco no contorno. Nestas daqui, você, se fizer, faz uma só. Você não precisa fazer em todas, porque daí você traz todo mundo pra frente. Esse efeito aqui vai ficar nas primeiras. As últimas florzinhas que estão lá atrás não precisam. Essas aqui, ó, vou colocar aqui só uns toquezinhos. Aqui também, ó. Um pouquinho do branco, já chega. Vou mostrar pra você aqui o acabamento aqui da flor. Então, você vai pegar o teu 0 com a tinta e vai fazer esse contorno. Aqui não precisa porque já tá branquinho. Olha, na pontinha, como fica legal quando a gente faz esse acabamento. Olha aqui que não tem e olha aqui que tem. Viu a diferença? Que legal? Então é isso, vou fazer esse acabamento e vou fazer as florzinhas do lado de cá. Estou terminando. Se precisar, você pode pegar um pouquinho do verde pistache e iluminar um pouquinho aqui, ó, o cabinho. E aqui eu coloquei o cabinho também grudado no outro. Coloquei um cabinho aqui nessa folha. Se precisar, nas folhas você pode
ainda realçar um pouquinho assim, ó, esses contornos e esses acabamentos. Trabalho concluído. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Muito obrigada ao Rony que cedeu a foto. Esse risco você encontra gratuitamente na minha página www.sonalupinturas.com.br. E para você que me apoia, muito obrigado. E agora vamos ver para quem vou mandar o beijinho especial de hoje. Essa é a minha aluna virtual Rose, que mora em Buritama, São Paulo. Ela conheceu o canal Sonalu Pinturas através da mãe, Dona Neuza, que fica assistindo meus vídeos todo dia. Rose recebeu todo o apoio da mãe quando decidiu aprender a pintar. E conta que nunca fez nenhum outro curso. Eu sou sua única professora. Rose, você é que é uma inspiração para mim. E hoje eu vou mandar 2 beijinhos especiais. Um para você e outro para sua mãe, Rose e Neuza. Vocês são especiais para mim.